Acesse loja buscaanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só um lugar. Lembrando o cupom de desconto SOLO, site na descrição. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo, e hoje nós vamos conhecer as 10 maiores fake news que já existiram nos animes. E galera, antes de a gente começar um vídeo, um pequeno aviso. O canal tá contratando roteiristas, então se você escreve bem e curte animes e tá precisando de um trampo, é só me enviar um e-mail com a sua ficha no primeiro e-mail que tá aqui na descrição, beleza? Enfim, sem mais delongas então, bora lá. Vamos começar com a fake news do Naruto morto no anime Boruto. Logo no primeiro episódio do anime, temos uma sequência de prenúncio que mostra o Boruto e um rapaz até então misterioso Kawaki numa Konoha inteiramente devastada. Eles estão usando um tipo novo de poder, denominado Karma, que toma parte do braço e do rosto de ambos, e se assemelha à primeira vista com o selo de chakra da Tsunade e o Byakugou. Durante a cena, o Kawaki diz ao Boruto que irá mandá-lo para o mesmo lugar que enviou o sétimo Hokage Naruto, que é o seu pai, e que a Era dos Ninjas tinha chegado ao fim, sendo rebatido pelo Boruto, que fala logo de cara que ele ainda é um ninja, possivelmente o único restante. E após esses eventos, a comunidade e a fanbase começaram a teorizar que o personagem Kawaki teria dado um fim ao Naruto. No entanto, com a progressão da história no mangá, vimos que o Naruto na verdade foi selado em outra dimensão pelo Jigen, que é o líder do grupo Kara, o que levantou outras teorias sobre a real identidade do Kawaki nas cenas no futuro. Mas isso é assunto para outro vídeo, então bora continuar. ここまでやるとはな、川木。お前も7代目と同じところへ送ってやるよ、ボルト。 Continuando, temos o Akainu mentindo para o Squared sobre Barba Branca no anime One Piece. Após o Squared perder toda sua tripulação para o Roger, ele foi levado pelo Barba Branca, que passou a tratá-lo como seu filho. E ele fez uma amizade com o Ace, que era um membro dos Piratas do Barba Branca nesse período. Ao saber que na verdade o Ace era filho do homem que destruiu tudo que ele tinha, que era o Roger, foi a deixa para que o Akainu agisse contando mentiras para ele, já que ele sabia de toda a história do Squared. O ódio pelo Roger era tão grande que ele se estendeu para o Ace também. E após tentar salvar o Ace, após ser capturado em uma luta, o Akainu mentiu alegando uma falsa traição do Barba Branca e de seus aliados. Tudo para salvá-lo, e após isso, o Squared se perde em sua ira e chega a quase matar o Barba Branca. Porém, ao saber que tudo isso era uma mentira, o Shirohige diz para ele não culpar as crianças pelos erros de seus pais. Daí em diante, ele descarta sua filosofia de que as crianças herdam os pecados de seus pais, pedindo perdão por ter sido enganado. わしに協力するなら、お前ら傘下の海賊たちを助けてやる。白ひげを刺せ。 Mais um, e temos a história envolvendo humanos, elfos e demônios no anime Black Clover. Os elfos eram um povo extremamente pacífico e que podiam utilizar magias bastante poderosas, viviam isolados e não perturbavam ninguém. Entretanto, os humanos, marcados pela sua ganância e egoísmo, se sentiam ameaçados pela existência desses seres. Quando os humanos e elfos finalmente iriam fazer uma aliança para finalmente viver em paz, um demônio bastante poderoso criou um plano de destruição de todos os elfos, manipulando os humanos para isso. O Lemiel, até então um jovem mago, tinha um desejo de unir os humanos e os elfos, assim como sua irmã Tete e o Lich, o elfo, que eram muito amigos. Mais tarde, a Tete é engravida do Lich, tornando essa criança o futuro símbolo de união para os dois povos. Eles se casam, porém após a cerimônia, os elfos são atacados por uma misteriosa força que os impede de contra-atacar e de se defenderem com magia, sendo assim exterminados em sua grande parte. O demônio tenta possuir o corpo do Lich, mas para que isso não aconteça, ele se transforma em um demônio gigante, assim impedindo que a criatura malvada pudesse tomar o seu corpo. Entretanto, ele fica descontrolado e assim o Lemiel é forçado a defender o reino dessa criatura, o matando. Antes de morrerem, todos os elfos pensaram que os golpes fatais vieram do Lemiel, cuja magia era muito semelhante ao ataque, fazendo com que assim os elfos voltassem com sede de vingança contra os humanos após reencarnarem. 幸福で満ち足りた日々、君の不実と絶望と憎悪の Prosseguindo, temos a fake news do Dabi ser o irmão do Shoto e filho do Endeavor no anime Boku no Hero Academia. É verdade que o Dabi tem muita coisa em comum com o Shoto, inclusive o fato de ambos usarem poderes de fogo, a cor dos olhos. Podemos notar que ambos têm a mesma cor e em todo o anime somente eles, além do Endeavor, possuem essa conexão, e até uma leve semelhança física também. Especula-se que na verdade ele seja o Toya, o irmão desaparecido que retorna agora utilizando outro nome, a começar por ser um vilão sem identidade e ser o único cujo nome real não foi revelado, começando assim a surgir suspeitas reais sobre isso. Sempre que o Endeavor e o Dabi estão no mesmo local, eles nunca se veem, algo sempre acontece que impede o encontro deles dois. Talvez o ponto mais peculiar dessa teoria é a forma como o Dabi se referiu ao Shoto, falando seu nome completo e com grande destaque. Mesmo que os nomes dos heróis já tivessem vindo a público graças ao festival, é válido lembrar que ele poderia ter se referido a outro personagem de forma mais casual e despretensiosa. Dabi também utiliza sua individualidade de chamas de forma bastante monstruosa,
misteriosa, gerando assim umas teorias sobre ele e seus reais objetivos. Teria ele a intenção de provocar o medo nas pessoas para que o Endeavor fosse cada vez mais julgado pelo povo, uma tentativa mal sucedida de criar o filho perfeito ou simplesmente um inimigo ameaçador. Mais uma, e temos os 7 pecados capitais acusados de matar os Zaratras no anime Nanatsu no Taizai. Liones é um grande e poderoso reino protegido por uma ordem de cavaleiros sagrados. Foi construído sobre a antiga floresta do Rei das Fadas. Há 10 anos atrás, os 7 pecados capitais eram um grupo de cavaleiros sagrados de alto nível liderados pelo Meliodas. No entanto, após a morte do grande cavaleiro sagrado Zaratras, eles foram culpados injustamente e começaram a ser perseguidos, e para que não fossem encontrados, eles se separaram. E logo após a derrota do Hendrickson e do Dreyfus, que estava possuído pelo Fraudin, os 7 pecados capitais foram salvos de toda suspeita de golpe contra a nação. Chegamos! Grande mestre! Mais um, e temos todo mundo mentindo para o Sasuke sobre a história do Itachi ser um vilão no anime Naruto. Após o ataque da Kyuubi em Konoha, que foi criado pelo Tobi, os líderes da vila começaram a suspeitar de que um Uchiha estava por trás daquele atentado, já que eles possuem o Sharingan e, utilizando desse Donjutsu, eles eram capazes de controlar a raposa de 9 caudas. Depois disso, os Uchihas viveram uma espécie de exílio, despertando uma revolta no clã e fazendo com que eles conspirassem contra o governo Senju na aldeia da Folha. O Itachi era contra a ideia de que se revoltassem, por isso informou Konoha sobre a traição. O Hiruzen Sarutobi queria encontrar uma solução pacífica para o conflito, mas o Banzou, que odiava o clã, descendente do Madara, convenceu o Itachi de que a única forma seria exterminando todo o clã Uchiha. O Itachi aceita as ordens em troca de proteção de seu irmão mais novo, Sasuke. Ele pede ajuda ao Madara, que na verdade era o Tobi disfarçado, e eles fazem a limpa em todos. O Sasuke encontra o seu irmão parado entre vários corpos. Nesse momento, o Itachi usou o Tsukuyomi para fazer com que ele acreditasse que ele tinha feito aquilo tudo sozinho. No fundo, aquilo que o Itachi fez foi pensando no bem da vila e na vida do seu irmão, sabendo que se os Uchihas se revoltassem e houvesse uma nova guerra entre os clãs, tudo que ele amava, incluindo seu pequeno irmão na época indefeso, não iriam sobreviver, sendo considerado posteriormente como um traidor e renegado por todos. Mais um, e vamos com a Pitou mentindo sobre o Kaido com o Gon no anime Hunter x Hunter. Durante os eventos da saga das Formigas Quimeras, um importante aliado do Gon e de sua turma é brutalmente atacado pela Pitou, um general do rei Meruem. Tomado pela culpa, o Gon só consegue pensar em salvar o Kaido de alguma forma e salvá-lo da mão de seus inimigos. Posteriormente, eles conseguem recuperar o corpo do Kaido, porém o guerreiro está completamente fora de si, sendo controlado pela magia de Pitou, que supostamente é a única que poderia salvá-lo. No caso, desfazendo as suas habilidades ou utilizando outras habilidades de cura, como o poder da doutora Bright. O Gon consegue chegar até a general, que está curando a Komugi, uma humana e peça importante para as memórias do rei. Ela implora para que o Gon aguarde a cirurgia terminar e após isso promete que faria qualquer coisa que o Gon pedisse. Mesmo contrariado, o Gon aceita as condições e resolve aguardar ali mesmo por 1 hora. Passado o tempo estipulado, o garoto conduz a Pitou até o corpo onde o Kaido se encontra, e nesse momento a general revela que não poderia fazer absolutamente nada pelo Kaido, já que ele estava morto fazia um bom tempo e que era apenas uma marionete agora. Com a suas esperanças completamente devastadas, o Gon libera sua fúria e uma transformação para poder eliminar a Pitou de uma vez por todas. Kaido, 直してくれないの? Prosseguindo, temos a fake news do Madara e Obito para o Pain / Nagato sobre a paz mundial da Katsuki no anime Naruto. O Nagato foi um jovem muito gentil que vivenciou as piores dores da guerra. Junto com seus amigos órfãos após o treino do Jiraiya, eles resolveram criar uma organização que tinha como objetivo acabar com as dores e sofrimentos das pessoas, trazendo uma era de paz para o mundo. Mas todo esse conceito foi subvertido por causa do Obito, que encontrou o trio junto com os Zetsu se passando por Uchiha Madara. Ao ver que o Nagato possuía habilidades com Rinnegan, decidiu pôr o seu plano distorcido em prática. Com a morte do Yahiko, que era um amigo querido e líder do grupo, as influências do Obito se tornam mais fortes, fazendo com que o grupo que antes queria a paz e o fim das guerras se tornasse criminosa, com o objetivo de mostrar ao mundo toda a dor que eles poderiam causar. Como o próprio Nagato dizia, buscando a paz através da dor. O Nagato agora, com o corpo enfraquecido e imobilizado, utiliza seu jutsu para controlar o corpo do Yahiko, denominando-se Pain ou os 6 caminhos de Pain, e comandando a Katsuki na superfície enquanto Obito manipulava os eventos pelas sombras.
Próximo fomos com Saitama ser mais forte que Goku ou vice-versa. Sem dúvida, se tem um personagem bastante overpower nos animes, esse é o Saitama do anime One Punch Man, com a aparência de um homem comum que não possui a imagem de um herói, exceto pelo seu uniforme, sem um corpo tão bombado e uma personalidade simples. Esse herói metropolitano esconde um poder incalculável. Não devemos nos enganar pela aparência, pois mesmo os inimigos mais poderosos não demonstraram desafio nenhum para ele, derrotando todos eles como se estivesse batendo em insetos. Desde que seu trabalho de super-herói começou a entediar, ele está à procura constante de um oponente que possa o desafiar. E por outro lado temos Goku, um poderoso membro da raça Saiyajin que já salvou a Terra inúmeras vezes de todos os tipos de inimigo que se possa imaginar, com lutas que seriam facilmente capazes de destruir universos inteiros, tendo derrotado constantemente criaturas com poderes maiores que os seus e aumentando seus níveis de luta até o limite, podendo se transformar em uma versão super ou até mesmo em um deus. Então, se eles lutarem entre si, não nos resta dúvida alguma, podemos concluir que o vencedor seria... Me digam vocês aí nos comentários. Hissatsu Maji Series Maji Naguri. E pra finalizar, temos o Saga Mestre do Santuário no anime Cavaleiros do Zodíaco. Nós não vamos abordar as diferenças entre o anime e o mangá, apenas falaremos em um aspecto mais geral sobre esse acontecimento. O Saga de Gêmeos é um cavaleiro de ouro e protetor das 12 casas, que era um dos favoritos a próximo sucessor do Grande Mestre, tendo todas as características necessárias para exercer tal função. Ele possuía muita força e habilidade, além de ser um homem considerado muito bondoso por todos que viviam no santuário e arredores. Logo depois ele foi dado como desaparecido por um longo tempo. Na verdade, ele estava escondido sob a máscara do Grande Mestre, depois de matá-lo e tomar o seu posto como governante do santuário sem que os outros cavaleiros soubessem. Seu plano era matar a deusa Atena e dominar o mundo, como mostra logo no início do anime. O Saga tinha uma dupla personalidade, oscilando entre os extremos do bem e do mal, e dentro deles os opostos estavam constantemente em guerra. Sua identidade é revelada na batalha final das 12 casas durante a luta contra o Seiya. Após ser derrotado por Pégaso e posteriormente ter seu coração purificado pela Atena, o Saga tira sua própria vida como um ato de arrependimento. Estou entendendo. Você descobriu a verdade. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, isso ajuda demais no feed e divulgação do canal. Os últimos vídeos vão estar aí na tela, confere todos porque estão bem legais, beleza? Por último, eu ficaria bem feliz se cada um de vocês que gostou do vídeo pudesse compartilhar com seus amigos para juntos aumentarmos a nossa gangue de players. Do mais é isso, tamo junto, galera, muito obrigado por ficar até o final, até uma próxima, valeu!